Vamos abrir as vossas Bíblias em Salmos de número 26. O que a palavra de Deus hoje vai nos ensinar? Salmos 26. Amém? Amém. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Levo as mãos na inocência, lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cujas destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Ó, meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Lindo, né? Esse versículo de número 26, que a palavra, o que eu entendi que a palavra vem nos dizer que é para a gente cada vez mais ter um olhar para Cristo, né? E tá sondando nossos passos, as nossas vidas, o que nós fazemos, e tá limpando os nossos corações para cada vez mais a gente estar na presença de Deus, e Deus está olhando para nós, né? E está vendo que a gente está buscando a presença dele na nossa vida. E dizendo não ao que é mal, não, né, aos pecados. E cada vez mais a gente está se santificando para ter a presença de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade. Deus. Glória a Deus. Paz esteja convosco. Amém. Vamos adorar o Senhor. Quantos são felizes com Jesus? Sexto dia da campanha, hein? Metade. Comprar
está aqui. Adore, 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 adore. Aplauda Ele o mais forte que você puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Olha só, no meio de uma chuva dessa, você está aqui firme na presença de Deus. Vamos sair do nosso lugar, vamos lá, cumprimente as pessoas que estão aqui na igreja, aproveite para dar uma volta, vai lá, cumprimenta o irmão que está lá do outro lado, diz para ele que bom que você veio, para ela que bom que você veio, que a paz esteja convosco, meu irmão, minha irmã.
um só povo e um só coração. Esperamos tua promessa. Posso ouvir o teu vento. De repente, línguas como fogo caíram sobre o povo e cai aqui agora também. De repente, línguas como fogo caíram sobre o povo e cai aqui agora batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, vai pedindo. Batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. E quando o céu tocar a terra, o novo som se ouvirá. E quando a glória encher a casa, línguas de fogo descerá. E quando o céu tocar a terra, um novo som se ouvirá. E quando encher a casa, línguas de fogo descerá, descerá. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a chamar por Ele, comece a falar em línguas estranhas. Você que quer ser batizado nessa noite, comece a pedir ao Senhor: me batiza, Deus, me batiza, Senhor, me batiza, Jesus. Oh! E glória, com fogo e glória. Batiza-nos, vai, batiza-nos
batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Quantos querem ser batizados aí? Quantos querem ser cheios dele? Põe a mão sobre o seu coração. Diga para o Senhor: eu me entrego a Ti, Deus. Totalmente, totalmente. Deixa o que ficou lá fora para lá. Se entregue ao Senhor agora. Tenha intimidade com Ele. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Diga para Ele que você o quer. Diga para Ele que você quer mais, quer mais. Se achegue a Ele. Eu me prostro diante de Ti. Eu me rendo diante de Ti. Eu te exalto, eu te amo. Tu és minha vida, meu Senhor. Vamos dizer: eu te quero mais. Eu te quero mais. Diga pra Ele: eu te quero mais. Eu te quero mais. Eu te quero mais. Tu és tudo para mim. Tu és a luz para o meu caminho. Tu és o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Jesus, nome sobre todo nome. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti, meu Senhor. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti. Entrego-me a Ti, meu Senhor. Se entrega a Ele, entrega sua vida a Ele, entrega seu coração para Ele, entrega tudo para Ele nessa noite. Entrego-me a Ti, entrego-me a Ti, entrego-me a Ti, meu Senhor. Entrego-me a Ti, entrego-me a Ti, entrego-me a Ti, meu Senhor, meu Salvador. Os meus caminhos em Tuas mãos estão. Diga pra Ele: toma-me em Tuas mãos, toma-me em Tuas mãos. Cumpra o Teu querer, da vontade em mim. Vamos lá! Entrega-me a Ti, entrega-me a Ti, entrega-me a Ti, meu Senhor. Entrega-me a Ti, entrega-me a Ti, entrega-me a Ti, meu
Glória a Deus, amém? Irmãos, paz seja convosco. Podem sentar. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura nas tuas mãos, nós vamos apresentar, consagrar a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Amado Deus e glorioso Pai, toda honra, toda glória a Ti seja dado, Senhor. É como diz o Salmos 24, que do Senhor é o céu e a terra, o mundo e todas as coisas que nele existem. Nós queremos então, Senhor, Te honrar, Te louvar, Te adorar, nessa noite, meu Deus, com a vida daqueles que vão dizimar e ofertar na Tua casa, no Teu altar. Tua palavra diz que é para trazer os dízimos à casa do Senhor, e o Senhor, ó Deus, abrirá a janela dos céus e derramará as tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa, aonde ela terá uma maior abastança, e aonde ela vai emprestar, não vai tomar emprestado, por causa da promessa do Senhor sobre a vida dela, e a tua palavra não torna atrás vazia. O Senhor mesmo disse que eu velo sobre ela para cumpri-la. Então, meu Deus, da mesma forma, eu quero orar pelas ofertas, Senhor, aonde esse irmão, essa irmã, Senhor, semeia a sua semente. Eu sempre digo, meu Pai, que a oferta é uma semente, semeada numa terra fértil, boa, que é o Evangelho, Senhor. E o Senhor não fica devendo nada para ninguém, porque a Tua palavra, como eu disse, não torna atrás vazia. Ela vai, meu Deus, prosperar, ela vai multiplicar essa semente, a bênção do Senhor, na vida financeira, na saúde, no trabalho, na família, em tudo, meu Deus, vai bem, como diz, meu Deus, a Tua palavra, por causa da obediência e da fé que nós temos na Tua palavra. Então eu oro, meu Deus, consagrando ao Senhor também as ofertas dessa noite, e oro para que boa medida, recalcada, transbordante, esteja sobre a vida dessas pessoas, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém, Senhor, amém. Se você for dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer no nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Tá bom para chover, mas tá, né? Fala a verdade. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu já quero chamar o pastor Wagner aqui, em nome de Jesus, amém? Para que Deus possa usá-lo poderosamente nessa noite, para a glória do nome do Senhor, e para que vocês, irmãos, igreja, seja abençoado. Pastor, que Deus te abençoe e te use. Amém. 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 Glórias a Deus. Boa noite, igreja, paz seja com todos, amém? Amém, glórias a Deus, estou muito feliz, né, como sempre, agradecendo ao pastor Tipenil, ao pastor Tarsis, que nos deu essa oportunidade, e dizer que é sempre um desafio, né, desde a hora que a gente sai de casa, né, hoje nós estávamos ali orando a Deus para que corresse tudo certo, que desse tudo certo, e chega no fim da tarde, o diretor da empresa chega, quer fazer uma reunião justo nesse dia, mas no fim Deus abençoou e conseguimos chegar no horário. Queria chegar no momento do louvor ainda, para que a gente pudesse, né, tá entrando em espírito, né, para que pudesse Deus abençoar essa noite. Trago aqui um abraço também do pastor Giovanni, que ele mandou um abraço ao pastor Juvenil, a todos os irmãos. Ontem nós estivemos juntos no culto, foi maravilhoso, estava chovendo e continua chovendo, né? Então vamos agradecer a Deus que já passamos épocas que a chuva ano passado foi escassa, né? Esse ano vai ser diferente, vai ser um ano do qual Deus tem abençoado, regado a terra, que às vezes para nós é um transtorno. O agricultor agradece porque está regando a terra dele. Aquele que passou dificuldade o ano passado com os poços secos, esse ano com certeza não vai haver falta d'água. Então, né, onde nós temos que aprender a glorificar tudo em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, né, tudo está no controle dEle, e todas as coisas, eu trago esse versículo no meu coração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes na nossa ótica, algo está errado, algo não está indo bem, mas na visão de um Deus que olha lá de cima, enxerga tudo, está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas, tudo está no controle dEle, amém? Então nós devemos simplesmente glorificar a Deus
e agradecer por tudo que Ele faz. Enquanto eu estou aqui só buscando aqui a minha anotaçãozinha, que é coisa pouca, 12 folhas, nós vamos sair daqui rápido. Amém? Só um instante que eu coloquei. Glória a Deus. Aqui, ó, estava no fim. É coisa só, uns detalhes. Nós convido aos irmãos a abrirem Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Uma palavra que tem uma conotação de um homem que conhecia muito de Bíblia, um homem que obedecia a lei, um homem que fazia tudo segundo ele pensava estar correto, ao ponto de perseguir as pessoas que amavam a Jesus, as pessoas que estavam andando segundo o propósito que Jesus tinha colocado para eles, mas ele, no seu sentimento de certeza, ele perseguia, ele matava, ele oprimia aqueles do qual Jesus tinha levantado para trazer a libertação. A palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim, vamos no 12, que vai entender bem do que nós queremos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha tido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E aqui que vem. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Só até aqui, nós vamos orar, pedir para que Deus fale comigo, visite o Espírito Santo, visite seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, nós queremos esta noite, ó Deus, primeiramente te agradecer por este povo, por estas pessoas, ó Deus, que perseveram, Deus, nesta campanha, uma campanha de desafio, de 12 dias na Tua presença, Deus, uma campanha que sai do comum, que sai da normalidade, Deus, dos cultos oficiais da igreja, mas estas pessoas, ó Deus, ouviram, Senhor, o chamado, ouviram a direção, Senhor, da sua liderança, do homem de Deus, que a qual tem o Senhor guardado, que tem pregado, que tem dado direção à igreja, e eles estão, ó Deus, neste propósito. Pai querido, eu nada sou, nada tenho, nada posso, mas nós estamos aqui, ó Deus, no propósito e na direção do Senhor, para que o Senhor fale comigo, fale com a Tua igreja, que nós saiamos daqui, ó Deus, diferente da forma que entramos, que saiamos aqui, Deus, na certeza que o Senhor, ó Deus, tem grandes coisas a realizar na vida daqueles, ó Deus, que o buscam e que creiam, Pai, em o nome de Jesus. Eu peço, Senhor, fale conosco, nos abençoe, nos fortaleça, traga força, Deus, tira o cansaço, o sono, Senhor, e nos liga, Senhor, ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar por um instante. Glórias a Deus. Quando eu estava em casa anteontem, até pensando, orando e meditando na palavra, e eu estava saindo, depois que tinha acabado de tomar banho, estava saindo e pensando no dia de hoje, eu falei, Senhor, nós vamos estar ali já no 6º dia, as pessoas já vão chegando na metade, o cansaço vem, porque foge da normalidade, dos cultos da semana, mas uma coisa veio trazer paz no meu coração, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós percebemos que o tempo é de Deus, Deus quem dá a força, Deus quem nos fortalece, e nós temos que aprender a esperar o processo de Deus e esperar o tempo que Deus tem para cumprir as coisas, aquilo que Ele quer para a nossa vida. A palavra de Deus nos fala de Abraão, um homem de Deus que orou por 25 anos, e ele esperou em Deus por 25 anos, para que a promessa de Deus alcançasse e fosse realizada na sua vida. E nós temos um projeto de 12 dias,
A palavra de Deus nos diz que Isaque, seu filho também, ao ver a sua esposa que não poderia, gerar o seu filho por 20 anos, ele orou, ele determinou sobre a vida de uma mulher estéril, e Deus então cumpriu a promessa, e nós temos 12 dias que nós vamos para ver o Senhor e determinar a promessa na nossa vida. A palavra de Deus nos diz de José, um homem que sonhou ainda menino, que Deus ia realizar um grande feito na sua vida, e ele por 13 anos, ele viveu as piores condições, mas ele perseverou e Deus cumpriu a promessa na vida dele, e nós estamos aqui 12 dias fiéis, firmes naquilo que Deus tem para a nossa vida. E a palavra para encerrar aqui essa ligação, nós podemos ver Davi, que também uns diz com 14, outros diz com 17, ele foi ungido e ele esperou 13 longos anos de perseguição, de medo, de desafio, para que Deus viesse cumprir, e ele esperou com paciência no Senhor, e Deus ia realizar a promessa na vida dele. E nós temos 12 dias para nós determinarmos uma vitória, 12 dias para nós perseverarmos, 12 dias para você tomar posse de uma palavra que venha na sua vida e faça a diferença, para que Deus venha cumprir o propósito do qual tem colocado diante de Deus. As campanhas que são realizadas, elas são para ativar, nos tirar do normal e nos fazer desafiarmos a Deus naquilo que nós estamos esperando. As campanhas, elas são para trazer a força naquele tiro rápido, curto, para que nós possamos ver Deus operar as maravilhas que Ele tem na nossa vida. É o momento do clamor, é o momento de determinar, é o momento de ligar as antenas e ouvir o que Deus tem para falar, para que a gente possa tomar posse daquela palavra que vai mudar a nossa história. Eu costumo dizer que muitas vezes nós estamos no culto, e aquele momento que a gente dá aquela dispersada, Deus traz a palavra rema, a palavra que muda a nossa história, a palavra que faz nós enxergarmos as coisas de Deus de forma diferente. A cada momento da nossa vida, nós estamos entendendo a mesma palavra, mas como a própria palavra diz que ela se renova todos os dias, é porque nós mudamos o ângulo, a forma de enxergar aquilo que Deus tem para falar para nós. A palavra de Deus diz, quando Jesus está falando das casas, da casa firmada na rocha, que vem o vento, e sopra forte contra aquela casa, naquele momento Jesus está falando de estrutura, falando de resistência, mas quando vai falar do Espírito, a gente está olhando de uma outra forma, e a gente vê que esse mesmo vento é o vento do Espírito que sopra e nos faz viver algo sobrenatural de Deus. A palavra de Deus nos fala que muitas vezes o povo, estava até comentando com o irmão Danilo, até apresentar aqui, esqueci, estou aqui com o Danilo, o nosso amigo, irmão, que está aqui para nos prestigiar, a minha filha Lavínia também, que está comigo aqui, e a minha esposa, aqueles dias de luta, mas existe um propósito em tudo, ela estava para vir, e uma moça que mora perto de casa, quando ela estava chegando do trabalho, o marido dela falou: será que você olhava as crianças para mim? Porque a minha esposa está passando mal, eu fui levar ela no hospital, vou lá ver como é que ela está. Então não deu para vir, mas existia um propósito maior, mas ela estava doida para vir. Mas Deus, graças a Deus que a gente pode ser útil na vida das pessoas e abençoar, é assim que a gente abençoa. Deixando minha vontade para fazer a vontade e abençoar a vida do próximo. Mas então, como nós estávamos falando aqui, eu estava falando com o Danilo, que nem todo mundo que saiu do Egito entrou na Canaã. Todos que saíram do Egito, porque ali quando Deus foi tirar o povo, foi no oba-oba, vamos lá, quem quer ir embora? Vamos embora. E ali saiu judeu, saiu egípcio, saiu cananeu, todo mundo saiu dali do meio. Mas a hora que a coisa pegou, a hora que foi para determinar, a hora que foi para tomar posse da terra prometida, somente 2 que acreditaram, Deus renovou aquele povo, na hora de entrar, todo mundo foi de novo circuncidado, todo mundo orou diante do rio Jordão, todo mundo passou a nova geração para tomar posse de uma terra prometida. Por isso é necessário, quando nós entramos na presença de Deus, a palavra de Deus diz que Jesus chama a todos nós vivemos pela graça, pela misericórdia, o favor não merecido. Mas existe um propósito maior.
Quem quer entrar na Canaã celestial? Quem quer determinar a vitória na sua vida, seja qual for a área? Aqueles que verdadeiramente têm propósito. Sair do Egito é para todo mundo, sair do pecado é para quem quer, sair da vida errada é para quem quer, mas permanecer na presença de Deus existe um esforço, existe uma determinação, exige abrir mão de muitas coisas para que a gente possa receber o verdadeiro prêmio do Senhor. Amém? E aqui então, quando nós entramos na palavra, a palavra de Deus nos diz assim, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Quando nós fazemos uma reflexão dentro dessa palavra, Paulo está falando para um povo desafiar, um povo que estava acostumado a viver sobre a lei, o jugo da lei. Paulo estava falando que ele, nessa área, ele era o campeão, o entendido, ele sabia de todas as coisas, ele conhecia o livro da lei, ele conhecia de capa a capa, ele foi bem treinado, ele foi bem instruído, e ele era rigoroso em cumprir a lei, tanto que ele matava os cristãos, aqueles que ousaram conhecer a Jesus, que se entregaram a Jesus, ele perseguia porque ele não entendia, ele era zeloso demais com a palavra de Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a sua história mudou, a sua forma de olhar mudou. E às vezes isso acontece conosco. Quando nós vemos para Jesus, nós vivemos uma palavra que a gente nos escraviza na lei. Não que a lei seja má, a lei é boa. A lei, ela nos mostra, porque se não fosse a lei, nós não sabíamos o que era certo, o que era errado. Eu não teria noção para entender o que eu devia e o que eu não devia fazer. Mas acima da lei existe algo, um Jesus que nos salvou, um Jesus que traz para a presença da sua graça, a favor não merecido, aquilo que me tira um jugo pesado e me faz entender o amor de Deus. Mas às vezes nós podemos pensar, então a graça é uma maravilha, a graça é top, a graça é poderosa, por quê? Eu vou viver sempre no perdão de Jesus. E aí que entra o ledo engano. Quando nós vivemos pela graça, nós não vivemos pela força, mas passamos a viver pelo amor. Eu não faço mais porque tenho medo, eu não faço porque eu amo. Eu não deixo de fazer aquilo que me agrada a minha carne, mas eu me sacrifico pelo amor do que Jesus me reconheceu, trouxe sobre mim. E esse amor me pesa. Esse amor me chama a atenção porque eu entendo que existia um alto preço pago por mim, que não merecia, um alto preço pago por mim, que não fiz nada para merecer, e esse amor me encontrou. Aí quando nós falamos de amor, eu quero adentrar neste ponto, porque esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Muitas vezes, igreja, quando nós começamos o ano, é o tempo de fazermos reflexões. Nós começamos a pensar do que eu conquistei o ano passado e o que eu não conquistei. O que eu fiz e o que eu deixei de fazer. O que eu preciso e o que eu não preciso fazer. E uma coisa que nos prende ao passado, e que eu quero trazer para essa versão, que muitas vezes tem nos impedido de alcançar algo de Deus, é algo que me impede, são os meus remorsos. As minhas correntes me prendem ao passado, as minhas situações mal resolvidas, os meus casos mal resolvidos. Quantas vezes nós por remorso, nós por raiva, nós temos sofrido, e muitas pessoas têm sofrido traumas, muitas pessoas carregam mal-estar, doenças, que eles dizem hoje psicossomáticas, porque existe um rancor que não foi liberado, não existe uma paz, um perdão que não foi liberado. Muitas vezes, situações, pessoas que estão dentro da igreja, dentro da presença de Deus, mas não tomou sobre si a essência do amor. A palavra de Deus nos fala que quando Jesus estava celebrando a última ceia, a ceia do Senhor, ele pediu que os discípulos se reunissem ali no cenáculo, preparassem uma mesa. E eles então sentaram naquele lugar e prepararam uma mesa e arrumaram todo com tecido, com os pães, o suco.
E Jesus então começa a falar que ali seria a última ceia, praticamente se despedindo dos seus discípulos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, a certo modo, falou: existe aqui um traidor, alguém que vai me trair. Jesus já sabia do que iria acontecer com ele. Jesus já sabia quem iria traí-lo. E Jesus então, num ato de amor, ele pega o seu pão, ele molha no cálice e entrega a Judas. E a Judas então come aquilo e ainda pergunta: eu, Senhor? E ele diz: você que diz. Aí a gente pode pensar, falar: Jesus, por que ele fez isso se ele sabia? Jesus naquele momento ele estava honrando a vida de Pedro, porque diz, a tradição dos judeus, ela diz que quando você molha um pão no seu cálice, no seu prato, na sua vasilha, e entrega ao outro, você está honrando ele, porque para eles é uma tradição, uma pureza, que aquele alimento seja somente deles, ninguém mexe naquilo que é deles, e ele estava honrando a vida de Judas. E aí a gente pode perguntar: mas por que Jesus estava fazendo isso? Será que ele estava sendo hipócrita? Você vai me trair e eu vou te servir. Jesus estava cumprindo uma promessa que ele sabia, que ele iria ser traído. Ele sabia que ele iria passar pelo que ele passava por causa daquela atitude, mas ele estava honrando a vida de Judas e mostrando para ele: eu sei, mas eu não vou deixar de cumprir a promessa da qual eu vim cumprir. E muitas vezes nós temos deixado de abençoar vidas, nós temos deixado de abençoar até a nossa própria vida, porque nós não conseguimos romper a barreira do perdão. Nós não conseguimos deixar romper a barreira do rancor. Ah, mas está falado, discurso é coisa linda de fazer, né? Casa para você ver. Casa para ver, que você vai ver se essa palavra é bênção na sua vida. E ali, é no casamento que a gente vive o maior ato de negação. Porque, igreja, muitas pessoas às vezes deixam passar barato tudo na rua, deixa passar barato no trabalho, deixa passar despercebido tanta coisa. Ele não tem paciência em casa, ele não tem paciência com a esposa, ele não tem paciência com os filhos, ele não tem paciência com os irmãos, e nós perdoamos muito menos os de casa. E muitas vezes isso impede o poder da bênção, do reconhecimento daqueles que convivem com nós, de andar na mesma fé, de andar no mesmo processo, de unir forças para a gente alcançar um propósito de salvação ou até de crescimento espiritual dentro da casa da gente. Eu tenho, a minha esposa é brava, né, Lala? Minha esposa a bicha lá é brava. E durante muito tempo eu quis andar na minha força, eu era menino e fazia as coisas como menino, e achava que, né, a autoridade e as coisas que a gente aprende, mas não tem discernimento. Quantas dissoluções nós vivíamos, quantas discussões bobas, às vezes vinha para a igreja com a acusação de Satanás, aí vai para lá agora cantar um louvor, vai para lá fazer não sei o quê, e aí rapaz, mas com o tempo a gente vai entendendo o que é o liberar o perdão e conviver, como que é simples, é fácil. E eu vou falar para você que não é todo dia que a gente está disposto a ceder, não é todo dia que está disposto a ouvir alguma coisa, mas quando buscamos cumprir a palavra de Deus na nossa vida, e entendemos esse processo, nós começamos a imaginar o que Deus tem para nós, nós começamos a entender. O relacionamento ele é fácil. A palavra de Deus diz: mulher, honra o seu marido, né? Como se nós olharmos em Provérbios, o último capítulo de Provérbios fala da mulher valorosa, mas fala para o homem também: honra sua esposa como o vaso mais fraco, a parte mais frágil. E nós temos perdido essa conotação e temos invertido as coisas, porque o homem desafia a mulher desafia o homem, e nós estamos criando um feminismo, uma luta dentro das nossas casas, que nós não temos tomado a proporção de quanto isso tem impedido o agir de Deus dentro do lar, porque nós vamos representando isso dentro para os nossos filhos, que vão olhando isso e vão, repetindo isso nos relacionamentos deles na escola, na casa, com o namorado e até no casamento. E o nosso lar é o melhor lugar de nós mostrarmos, iniciarmos o processo do perdão, deixar as coisas que ficaram para trás e olharmos para o alvo.
olharmos para o alvo da nossa vida, olharmos para o alvo do nosso propósito profissional, espiritual, do nosso propósito, né, de ministério, esquecendo os rancores de ontem, e olhando para o alvo. Bem, ontem foi difícil, você me perdoa. A palavra diz que nós não podemos nem dormir um de mal com o outro, mas nós falamos: Deus, meu amor, meu filho, minha querida, meu irmão, qual é o nosso propósito? Quando nós olhamos para o propósito de Deus, nós começamos a deixar as coisas que nos prendem e olhar para o alvo. Nós começamos a deixar as coisas pequenas dessa vida e olharmos para o alvo, que o nosso alvo é muito maior. E é difícil nós moermos a nós mesmos. Quando ele fala aqui, deixar as coisas, esquecendo das coisas que ficam para trás, ele estava falando de um orgulho de um homem que tinha um poder de palavra, que tinha um poder de persuasão, a sabedoria dele para viver uma vida na dependência de Deus, porque ele teve um encontro de amor com Jesus. Aleluia, voltou. Ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. E aí então esse amor que Jesus teve por ele, mesmo sabendo do que tudo que ele fez, isso constrangia ele. Amém. Esse aqui está grossão, hein? Glória. E esse constrangia ele. Igreja, quando nós entendemos o amor que Cristo tem por nós, nós vivemos aquilo que nós não merecíamos. Você sabe que muitas vezes nós erramos, nós pecamos, mas quando nós olhamos para Jesus e Ele olha para a gente, Ele fala no nosso coração, quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós falamos: Jesus, tem misericórdia da nossa vida. E você entender que Jesus está tendo misericórdia de você e Ele quer que você prossiga na sua caminhada com Ele, você vai viver esse amor que muitas vezes nós sabemos que não merecemos, mas Ele nos ama. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que nós temos vivido é porque nós não entendemos e trazemos a essência da palavra. Não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero te dar um exemplo. A palavra de Deus fala de Davi e fala também de Saul. Quando nós olhamos para a vida de Saul e para a vida de Davi, nós vamos enxergar um homem. Saul, o grande pecado dele que ficou marcado foi que Saul não obedeceu o profeta. E ele então desobedeceu a Deus, pelo que diz a palavra, uma única vez, ou poucas vezes, vamos dizer assim. Davi pecou muito mais. Davi matou muito mais. Davi fez coisas que, quando a gente olha aqui, que Deus falava para ele: não deixa ninguém vivo. Davi não deixava ninguém vivo. Davi foi tentado com a mulher de um dos seus soldados, e ele tomou aquela mulher para ele, e ele enganou, e ele matou o marido daquela mulher. Um pecado comparado a ser olhado que Saul fez e Davi fez, muito maior. Mas existia algo na vida de Davi que me chama a atenção, chama a sua atenção, e que nós verdadeiramente adoramos a Davi e condenamos a Saul. Davi tinha um coração quebrantado. Ele sabia pedir perdão para Deus. Ele sabia reconhecer os seus pecados. Ele tinha um coração do qual ele reconhecia os seus erros. E isso agradava a Deus. Porque mesmo que existiam as consequências dos seus pecados, mas Deus dava vitória a Davi, porque existia um coração quebrantado. E hoje nós vivemos num tempo no qual Jesus nos pede a mesma coisa. Outro dia, numa conversa, não é que nós vivemos a hipergraça, não. Nós vivemos a graça, o amor, o favor não merecido, mas de uma forma do qual nós, quando quebrantamos o nosso coração, quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós temos de imediato o perdão de Jesus. Nós temos ali a nossa cadeira, né, que Deus separou para a gente, mas quando nós reconhecemos e nos dispensamos de Deus, falamos: Senhor, olha, tem misericórdia, eu não consigo, Senhor, mas o Senhor pode.
E um dos fatores que eu estou trabalhando nessa noite e que vem trabalhando no meu coração é o nosso reconhecimento de nós deixarmos as nossas mazelas, deixarmos as nossas desavenças lá de trás e fazermos um concerto no início do ano, falar: Senhor, qual que é o projeto do Senhor para mim esse ano? E eu quero alcançar, mas eu quero deixar tudo que passar e prosseguir olhando para o alvo. O meu alvo é Jesus, o meu alvo é a minha conquista. Nós estamos falando de anos depois que nós passamos um ano difícil de eleição, nós tínhamos incerteza, mas hoje nós cremos que nós devemos que viver a vontade de Deus, e eu vejo que esse ano nós temos que colocar como primordial na nossa vida, fazer a vontade do Senhor, buscar o reino de Deus, fazer com que a obra de Deus cresça. Nós temos que importar com vidas, nós temos que voltar depois de um ano de pandemia, de igreja vazia. Nós fizemos um compromisso conosco, de trazermos almas para a presença do Senhor. Fazemos de um ano difícil passado para um ano missionário, para um ano do qual você vai sentar e falar: Senhor, olha aqui, ó. Olha o meu legado. Olha o que está deixando, olha o cumprimento da tua palavra. Eu sempre tive desejo. E muitas vezes você vai falar assim: poxa vida, mas eu não sou um bom pregador, eu não conheço a palavra, e é bom conhecer. Mas mais do que conhecer é ter essa palavra como essência na vida. Porque é através dessa essência que as pessoas olham para nós e se quebrantam diante de Deus. É quando a pessoa olha para você e olha em você e fala assim: ali parece que vai um servo de Deus, vai uma Bíblia andante ali, vai uma representação da verdadeira igreja. Quando não enxerga em nós inveja, quando não enxerga em nós mais arrogância, quando não enxerga em nós falta de perdão, quando não enxerga em nós mais a maldade que o mundo atina a fazer, quando não enxerga em nós a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós focamos tanto em projetos, em propósitos, esquecemos do principal, é que nós somos verdadeiros filhos de Deus, andando por essas ruas, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. As pessoas estão olhando para nós o tempo todo, elas estão nos medindo, elas estão esperando algo de nós. Por mais que traga desespero, ela quer olhar para você e sentir a segurança. O mundo está em desespero, mas por que tem paz naquela vida? O que faz dele diferente? É aquele rapaz, aquele crente, aquela irmã, aquela crente, eu sinto a paz dela. Outro dia, no meu aniversário, eu até comentei isso, e aí nisso, eu fiz aniversário dia 27 de dezembro agora, e acho que dia 28 ou 29, Pelé faleceu. E aí, eu fiquei olhando as mensagens de aniversário, as mensagens pro Pelé, as homenagens, o rei que fez isso, que fez aquilo outro, representou o Brasil, e fez, a palavra vai andando, né? E aí, eu comecei a falar: será que essas pessoas falaram para ele enquanto ele estava em vida? Será que essas pessoas um dia fizeram homenagens verdadeiras enquanto Pelé vivia? E aí, o que me chamou a atenção, lá na igreja, nós temos o grupo da igreja e tal, e aí as pessoas, a gente sabe que é na correria do dia a dia, mas muitas vezes nós enderecemos o nosso coração, tudo que nós colocamos as coisas no automático. E aí então, no dia do aniversário, vem lá as mensagens maravilhosas, mas tem mensagem que vem: parabéns, Deus abençoe sua vida. Parabéns, Deus abençoe sua vida. Aí, não sei o quê. E aí, o que me chamou a atenção, que lá no curso que eu faço, na faculdade, e quando o evangélico entra dentro da faculdade, o bicho pega, como diz o povo, né? O bicho pega, porque tudo que você fala é contestado, e por inteligência, Deus tem colocado no meu coração, eu ministrar ali amor. Então, ainda mais o curso que eu faço, ele é muito polêmico, então tudo tem contestação, mas eu tenho buscado me posicionar de uma forma a amar as pessoas, a me envolver com eles, a alegrar com eles, a chorar com eles. Quando tem uma situação difícil, eu manifesto lá no grupo, me comovendo, tendo empatia. E me surpreendeu, tem uma menina lá, que sangue de Jesus tem poder. Por mais que eu faça para agradar ela, só vem lapada, e só vem bordoada. Outro dia, no início do semestre passado agora,
ela falou algo lá, eu falei, nossa, como que aqui eu vou falar porque ninguém conhece ela, a Isadora amadureceu, né, a gente fazendo um comentário no grupo, o que vocês viram de diferença de quando nós começamos para hoje? Falei, nossa, eu vi um amadurecimento da Isadora, eu achando que estava elogiando. Eu vi o amadurecimento da Isadora. Quando ela entrou, era polêmica, agora ela está com uma pontuação, né, mais precisa e menos polêmica e tal. Ela falou, que isso, pastor? Nossa, muito me admira você, pastor, falar uma coisa dessa. E não sei, eu falei, Jesus amado. Pensei que eu estava elogiando, a moça quer me arrebentar aqui. E aí aquilo passou então a virar um ponto na gente. Tudo que eu falava, ela pá, tudo que eu falava, eu falei, Senhor. E eu falei, ó, tá na benção. Só que aí, no dia do meu aniversário, ela me surpreende. Foi a mensagem mais bacana que eu recebi de todas. Foi a mensagem mais me comoveu, porque é aquela mensagem que pontua. Olha, Wagner, eu quero que Deus te abençoe. Já falei, olha, já ficou bom, né? Quero que Deus te abençoe, porque você é uma pessoa especial no meio da turma, e você, né, que você tenha muitos anos de vida, e eu sei que você vai ser um excelente psicólogo, e E aí, uma das mensagens que eu guardei, e que me encheu de alegria, e me fez refletir. Elogie, abra seu coração, fale do seu amor, distribua amor enquanto temos vida. As pessoas, por mais que nos ataquem, elas estão esperando algo de Deus de você. Elas estão esperando algo de posicionamento seguro de você. Esqueça das coisas que ficaram para trás, esqueça dos atritos, esqueça das discussões, mas se posicione em amor na vida das pessoas. É difícil. Poxa vida, como é difícil, como nós somos machucados muitas vezes, como as coisas nos magoam. Mas quando nós começamos a guardar essas coisas, nós ficamos doentes, nós ficamos cansados, desanimados, e isso influencia na nossa qualidade de vida, no nosso relacionamento com Deus. Porque nós ficamos críticos, e nós não aprendemos a viver essa intimidade que tem. Porque quando nosso coração está cheio de mágoa, você consegue orar? Você consegue se posicionar diante de Deus? Quando teu coração está machucado, você consegue falar, Senhor, tem misericórdia daquele que me atacou, daquele que me persegue. Oh, meu Deus, tem misericórdia do meu chefe que não lava o meu pé. Eu não consigo viver aquilo que Jesus fala, amar os vossos inimigos, amar aqueles que te perseguem, amar aqueles que te atacam, que vai contra você. Nós não conseguimos viver o Evangelho do Senhor. E as pessoas hoje vivem uma amargura, mas quando nós conseguimos dispensar esse amor, todas as pessoas hoje estão carentes de ouvido. Nós temos lá o plantão, e as pessoas simplesmente querem falar. E um conselho que eu dou para você, dê ouvidos. Dê ouvidos. As pessoas querem falar. Ah, é crente? Ele quer que você o ouça. Às vezes ele chega até agressivo, mas ele quer ter ouvido. Porque qual que é a nossa posição? Atacou, eu vou contra-atacar. Né? Como diz no futebol, a melhor defesa é o ataque. Mas quando nós falamos de servo de Deus, é o ouvido, é o ombro, é coração. E você vai ver como que isso é transformador na nossa vida. Engraçado, a gente tem que ter o conhecimento, adquirir conhecimento em todas as áreas, para que a gente possa passar isso na nossa vida. E lá, então, esse ano, graças a Deus, nós começamos com, dando exemplos aqui para a gente trazer para nós, começamos com um plantão psicológico. E aí ele é gratuito, são 4 encontros, tem pessoas que vão lá para desabafar. E como tem gente sofrida, gente, como tem pessoas carentes de ouvir, de falar e ser ouvido. Tem pessoas lá que têm ido com a vida destruída, que você não pode, infelizmente, direcionar ela para a igreja lá. Mas nós podemos conversar e entender como o mundo anda. Às vezes você vê pessoas felizes andando pela rua aí, mas à noite eles estão no choro, eles estão no planto, eles estão tristes, amargurados. Pessoas que já passaram pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro relacionamento, e aquilo é a mesma coisa em todos os relacionamentos dela. Pessoas que não tiveram um encontro com Jesus para quebrar maldições, pecados que vão seguindo na sua vida.
pessoas que têm problemas, e são poucas, de relacionamento com famílias. Por isso que, né, a gente aborda aqui essa palavra de esquecer tudo que você viveu e coloca o seu ouvido à disposição, coloca o seu tempo à disposição das pessoas. Nós vamos crescer e nós vamos projetar algo na nossa vida de Deus a partir do momento que nós começarmos a entender esse evangelho, que ele é o verdadeiro amor, de ouvir e de auxiliar e de ajudar. Eu poderia ter falado aqui para vocês que Deus é contigo, que Deus vai mudar a tua história, que Deus... É época de falarmos isso. É época, né, das igrejas abrirem, e não é errado, porque nós precisamos meter aquele gazão agora, e chega lá para julho, dá mais uma injeção, porque aí a gente começa a pensar de novo, o que eu fiz, o que eu não consegui fazer, e vou andar mais um tempo. Mas nós estamos falando aqui de tempo de amar. Tem pessoas esperando a cada um de nós, você com o seu ouvido, e amar. É tempo de nós ganharmos as pessoas pelo coração, pelo ouvido. E não pense que isso está distante de você, não está distante de mim. Por onde você passar, aquele que mais implica com você no seu trabalho, aquele mais vizinho que é mais chato do teu lado, ele está gritando, fala, me ouça. Eu provoco ele, mas me ouça. O filho que é rebelde com o pai, ele está gritando, pai, eu faço isso porque eu quero que o Senhor me ouça. Pastor Tarso é diretor de escola. Rebeldia na escola é, eu quero que alguém me ouça, eu estou chamando a atenção para que alguém me ouça. Aquele que está tirando do sério, ele está gritando, pelo amor de Deus, pare e me ouça. Isso é simplesmente chamar a atenção. A palavra de Deus nos fala que Jesus, certo dia, ele dispensa seus discípulos e ele para numa fonte para conversar com uma mulher. A mulher samaritana. E Jesus fala, no fim daquela conversa, de quem era aquele poço, de quem que não era, se você beber da minha água, você... nunca mais terá sede, mas no fim aquele discurso de Jesus despede aquela mulher missionária. Mas uma palavra que muda a história daquela mulher é quando ele fala assim, você não tem marido, e esse que está com você não é seu. Porque aquela mulher já tinha tido outros maridos, ela queria suprir uma carência dela, uma dificuldade, uma falta de amor, e ela ficava com o marido e não dava, com o homem não dava certo, ela ia para o outro e não dava certo, ela não ia porque ela não tinha encontrado um amor. E quando ela tem um encontro com Jesus, ela descobre o que é o amor. É o amor que muda a história. As pessoas estão gritando, falando, eu preciso de amor. E eu já rodei, eu já fui em várias boates, eu ando pela noite, eu ando pelas ruas, eu ando por todo lado e não encontro amor. Mas quando eu olho para a igreja, muitas vezes o que eu encontro é acusação. E nós temos que viver um tempo de esquecer o que passou para trás e vivemos uma nova história com Jesus. Paulo viveu uma nova história com Jesus, mesmo conhecendo toda a palavra, vivendo a palavra, andando segundo, ele entendia o que era certo, mas ele não tinha tido o encontro. Então ele perseguia, ele matava, ele prendia, mas o dia que ele teve o encontro com Jesus, aí ele diz aqui, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. E eu encontrei o sentido da vida. O sentido da vida. Qual é o seu sentido da vida? Qual é o seu propósito? O que você tem buscado para sua esposa? Eu encerro perguntando para você, o que você tem buscado para a sua vida? Porque conquistas, hoje você está feliz porque comprou um carro novo, daqui 6 semanas aquele carro não tem a mesma felicidade. Nós conquistamos um trabalho novo, glória a Deus, aleluias, porque aquele lá tinha uma situação que... Naquele outro trabalho nós temos outro tipo de luta.
conquistas materiais, é uma bênção. Glória a Deus pela troca do carro, glória a Deus pela casa própria, glória a Deus por um serviço com salário melhor, aleluias, mas nós depois sabemos que aquilo ainda não preenche algo que nós temos buscado, que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade quando nós encontramos o nosso propósito que Jesus nos chamou. Você pode conquistar tudo, porque nós chegamos com essa ideia, e é isso que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, mudar a sua história, mudar o seu destino, mas o nosso destino é algo que nos surpreende. Existe um propósito do qual você foi chamado. Jesus, ele diz que aqueles que vêm nele tenham vida e vida em abundância. E eu quero dizer para você, conquiste, não deixe de conquistar, trabalhe, busque melhor emprego, busque a melhor casa, busque o melhor, mas não deixe de cumprir o propósito. Que traz verdadeiro sentido da vida. É algo que o dinheiro não compra, é algo que os amigos não trazem, mas nós encontramos em Cristo, e quando nós encontramos, o nosso casamento é melhor, o nosso relacionamento com amigos é melhor, a nossa vida na igreja é melhor, a nossa vida no trabalho é transformada, e nós nos contentamos com tudo aquilo que Deus vem nos dando e vem nos mostrando, porque nós temos um olhar que vai além daquilo que nós estamos vendo. É um amor que não é preenchido em lugar algum, de forma alguma. A depressão, a opressão, a tristeza, ela é algo que ela tem que ser transformada quando nós deixamos essa corrente. Nós podemos ter raízes, porque a raiz tira alimentos da terra. A raiz, ela tira alimentos. Se você tem raízes nessa igreja, se você tem raízes em Cristo, ela traz alimento para a vida, ela traz alimento para a árvore, ela traz alimento para a nossa vida. Mas quando nós temos âncora, ela nos prende no passado. Ela nos prende nas coisas que um dia nos feriu e nós deixamos de alimentar. A âncora, ela não leva ninguém à frente, ela trava e para a nossa vida. Mas a raiz, ela nos fortalece, ela traz vida, ela traz viscosidade para o cabelo, traz viscosidade assim como traz para as flores, para as folhas das árvores, ela traz brilho para a nossa vida, porque nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Amai o teu irmão como a ti mesmo, assim Jesus ensina. Esse amor, ele não é um amor de relacional somente, ele é um amor de intimidade. E quando nós temos intimidade, nós temos tudo que Jesus tem para nós. Nós temos um ouvido sensível àquilo que Jesus fala. Que você possa, cerrando aqui já, que você possa fazer, qual é o sentido da vida? O que te prende e que não deixa você caminhar? Gostaria de convidar você a ficar de pé, se eu vou fazer aqui um momento de louvor. Nós trazemos à memória tudo que tem nos prendido, tudo que tem nos trago tristeza, dor, que eu não consigo desvencilhar. Eu tenho entendido no ministério que os pastores aqui podem falar, há ministério que a gente fica ansioso por fazer as coisas, mas nós sabemos que o tempo do Senhor, como nós dissemos no início, um esperou 20, outro esperou 20, um esperou 25, outro 20, outro 13, outro 7, Jesus viveu 30 e em 3 anos Deus, o Espírito Santo de Deus fez algo que ficou para nós nessa história. O que tem te prendido? Que você possa esquecer daquelas coisas que ficaram e prosseguir para o alvo, uma verdadeira vocação do que Jesus tem para você.